a aprendizagem criativa e a formação inicial de pedagogos. Um produto educacional do Prof. EPT Brasília, mestranda Tayane Silva Almeida, orientador, professor Dr. Matheus Gianni Fonseca. O que sabemos sobre a criatividade? Essa pesquisa foi realizada no campus São Sebastião, no Instituto Federal de Brasília, com estudantes de pedagogia que participaram de uma roda de conversa e foram questionados sobre o que entendiam por criatividade. Então, eles associaram a palavra criatividade a alguns temas específicos, como forma de expressão, visão de mundo e transformar ideias em ações. Vygotsky traz para a gente o conceito de criatividade, chamando de atividade criativa a atividade humana criadora de algo novo. Já Dorigon diz que a criatividade é um elemento da essência humana, uma habilidade social e emocional que permite criar e recriar. Resnick diz que todas as crianças nascem com a capacidade de ser criativas, mas essa criatividade não se desenvolverá necessariamente sozinha. Ela precisa ser nutrida, incentivada e apoiada. Agora que já sabemos alguns conceitos sobre a criatividade, ela é nata ou pode ser desenvolvida? Alguns estudantes acreditam que a criatividade é um dom, um talento natural que pouca gente tem. Outros relatam que ela pode ser desenvolvida, mas que precisa ser estimulada, direcionada e trabalhada no dia a dia. Todos nós já nascemos criativos. Basta observar as crianças. Mas para fortalecer a criatividade, é necessário exercitá-la. A criatividade é uma habilidade que pode e deve ser desenvolvida. É comum a ideia de que apenas algumas profissões precisam da criatividade para serem exercidas. Porém, a criatividade pode ser utilizada em qualquer tipo de atividade ou área de atuação. Pois, no mundo do trabalho, é vista como uma forma de inventar, de inovar. É uma estratégia de encontrar novas soluções para novos e velhos problemas. A criatividade não é apenas um talento, trata-se de uma competência e pode e deve ser desenvolvida. Afinal, a criatividade tornou-se uma habilidade muito valorizada no mundo do trabalho, pois traz inovação e otimização dos processos. A criatividade tem sido bastante valorizada nos tempos atuais, pois representa um papel importante na construção do futuro, na resolução de problemas e na inovação. Algumas grandes organizações mundiais também destacaram a importância da criatividade. A ONU escolheu o dia 21 de abril para celebrar o Dia da Criatividade. Esta data foi criada para incentivar a criatividade e a inovação, como forma de resolver problemas e de promover o desenvolvimento sustentável. O Fórum Econômico Mundial considera a criatividade uma habilidade do futuro, pois será essencial para a formação dos novos profissionais. A OCDE criou e incluiu no PISA a avaliação do pensamento criativo. O PISA é o Programa Internacional de Avaliações dos Estudantes, e em 2024 o Brasil ficou entre os 15 piores países na avaliação da criatividade. Ao falarmos da formação inicial de professores, iniciamos falando do contexto histórico. Saviani fala da precariedade da formação docente, em que em 2 décadas não foram estabelecidos o mínimo necessário para o currículo das licenciaturas. O ato docente é um fenômeno concreto que precisa se dar no interior da escola e que torna a forma e o conteúdo indissociáveis. De acordo com o último SAEB, de 2019 a 2021, percebeu-se uma diminuição de estudantes de licenciatura que finalizaram seu curso, o que gera uma preocupação de uma possível carência de professores em um futuro próximo. O que tem gerado o desinteresse dos estudantes pela docência? É preciso maior investimento na formação inicial de professores. Sobre isso, a Resolução número 4 do CNE/CP, de 29 de maio de 2024, dispõe sobre as diretrizes nacionais para a formação inicial em nível superior de profissionais do magistério da educação escolar básica.
Na aprendizagem criativa, o professor tem 3 papéis fundamentais. O primeiro é de pesquisador, pois ele observa, conhece, compartilha e aprimora a experiência de aprendizagem dos estudantes por meio da sua prática docente. O segundo papel é de designer, pois ele desenha a experiência da aprendizagem do aluno. O planejamento é realizado e recebe feedback. E, por último, o papel de mediador, pois facilita o processo de vivência das experiências e conecta o estudante a novas ideias, apoiando sua trajetória de investigação e descoberta da aprendizagem. Vamos falar sobre a criatividade e a educação escolar? Como a escola pode potencializar o desenvolvimento criativo de crianças e jovens? Primeiro, é importante que a escola tenha consciência da importância da criatividade no ambiente escolar. Sobre isso, a Base Nacional Curricular traz a criatividade como uma das 10 competências gerais que são fundamentais para o desenvolvimento integral dos estudantes e devem ser desenvolvidos ao longo de toda a educação básica. A Lei de Diretrizes e Bases traz a integralidade como aspecto importante, pois deve manter o estudante no centro do processo de aprendizagem. Alguns documentos norteadores da educação do DF afirmam que as unidades escolares devem assegurar o aprimoramento da criatividade, do senso crítico e reflexivo e das demais potencialidades humanas a serviço de um projeto social sustentável. Muitos autores trazem conceitos da aplicação da criatividade no ambiente escolar, dos quais podemos citar Valls, Resnick, Gonçalves, Bird e Alencar. Muitos documentos orientadores da educação brasileira consideram a educação integral como fator essencial para a qualidade da educação. Mas o que é educação integral? Marise Ramos e Ciavata definem a educação humana integral como o processo de conhecimento humano que envolve o trabalho, a ciência e a cultura. Assim, podemos entender que a formação humana integral é a integração do desenvolvimento de várias dimensões da pessoa humana, como o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento social, o afetivo, o desenvolvimento físico e a integração de tempos e espaços, possibilitando assim o desenvolvimento omnilateral do ser humano. A aprendizagem criativa é uma abordagem que tenta experimentar, entender e definir quais as metodologias e ambientes de aprendizagem são capazes de estimular a aprendizagem. O construcionismo proposto por Papert descreve a forma com que os alunos podem construir conhecimento através de materiais concretos, ao invés de proposições abstratas. Esse modelo é baseado no aprender fazendo e no aprender a aprender. Nessa perspectiva, o aprendiz é o autor da própria aprendizagem, permitindo que ele construa seu próprio conhecimento e entenda todo o seu processo de construção. O princípio central desta teoria é que as pessoas constroem conhecimento de forma mais eficaz quando participam ativamente da construção de coisas no mundo. Por meio da aprendizagem criativa, propõe-se a construção de algo que seja significativo para o estudante. Por isso, ela é baseada em 4 princípios, conhecidos como 4 P's. São eles: projetos, paixão, pensar brincando e pares. O primeiro P, projetos, envolve o planejar e o executar. É o trabalho ativo em projetos concretos. O segundo P, paixão, deve favorecer a conexão e gerar interesse. Quanto maior o engajamento do estudante, mais tempo e dedicação ele irá usar no seu projeto. O terceiro P são os pares, são as pessoas, que ao compartilhar, deve gerar colaboração e interação social. O último P é o pensar brincando, é favorecer a brincadeira, o espírito lúdico, a experimentação. Envolve exploração, manipulação e experiências. Resnick concebeu a espiral da aprendizagem criativa observando as crianças do jardim de infância e a forma como adquirem e praticam conhecimento. Por isso, a espiral é o motor do pensamento criativo. A criatividade é exercitada durante todo o processo, estando em constante expansão. A espiral
Começa pelo imaginar. Depois, vamos para o criar, que é transformar ideias em ações. O terceiro é o brincar, que é a interação, a experimentação, criar novas possibilidades. O quarto é o compartilhar, é a troca, a socialização. O 5 é a reflexão. E por último, retornamos ao imaginar e começamos o processo todo novamente. Ei, estudante de pedagogia! O mundo está cada vez mais transformado pelas inovações tecnológicas. Com isso, as crianças e jovens estão mais curiosos, questionadores e já não se contentam em aprender pelo método convencional da escola. A aprendizagem criativa é uma forma de estimular práticas pedagógicas mais dinâmicas, permitindo que o estudante seja protagonista da sua aprendizagem. Vamos juntos desenvolver a criatividade e a inovação em nossas salas de aula? Juntos por uma educação efetiva e de qualidade.